Misericórdias do nosso Deus. É muito bom estar na casa do Senhor. E nós, nesse período de julho e se prolongando ainda pelo mês de agosto, estaremos estudando os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Nós estaremos aqui nos revezando. Pastor Wilson, eu, pastora Carmen, presbítera Fátima, presbítero Cleiton, presbítero Eduardo, todos nós estaremos ministrando sobre essa temática. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que é conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, é quase que uma síntese de todo o Evangelho. Os grandes ensinamentos de Cristo estão ali apresentados. E nessa noite, amados, nós vamos estar meditando no capítulo 5, dos versos 13 ao verso 26. Nós vamos apresentar o tema sal, luz e lei. São os 3 pontos que são abordados nessa perícope, nessa passagem. E nós que vivemos em um mundo cada vez mais secular, não podemos e não devemos nos surpreender que a igreja do Senhor tenha perdido a sua influência na nossa sociedade. Já houve um tempo em que a igreja tinha uma forte influência, até mesmo no que diz respeito à condução da nação. Porém, nós observamos que hoje, infelizmente, a igreja ela não é tão bem vista, tão bem percebida, e há muitas razões para que isso aconteça, mas há uma delas que se destaca acima das demais. A igreja perdeu sua influência, porque os cristãos negligenciaram a sua responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo, e ao negligenciarmos ser o que Deus nos chamou a ser, o mundo decidiu nos ignorar. O mundo passou a ver outras instituições, até mesmo com maior importância do que a igreja. Porém, quando os cristãos decidem ser sal e luz, o mundo presta atenção ao que a igreja diz e ao que a igreja faz. Ou seja, quando somos sal e luz, o mundo nos percebe, o mundo nos ouve. Assim, precisamos ser sal e luz em nossos dias. E quando eu falo ser sal e luz, eu não estou me referindo apenas à questão institucional ou da igreja, mas ser sal e luz individualmente. Esse é o assunto da primeira parte que nós vamos abordar na ministração da palavra de Deus nessa noite. E eu aproveito então para pedir a você que está nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, e a todos que aqui se encontram, que ainda não se inscreveram, que façam isso, que você também acione o sininho, que é para ser comunicado de novas postagens, deixe o seu like, faça o seu comentário, e principalmente, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas na palavra de Deus. Vamos então começar com o primeiro tema, que é sal da terra. Essas palavras se encontram lá no versículo 13 do capítulo 5. Nós vamos estar fazendo a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada, mais conhecida como ARA. Mas se você tiver a sua NVI, King James, na linguagem de hoje, não tem problema. Diz assim o versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Talvez você diga assim: pastor, essas palavras foram proferidas por Jesus, mas eu não entendi muito bem. Talvez os apóstolos, os discípulos, as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus falar, talvez tenham entendido, mas tem alguma coisa aqui que eu não entendo muito bem, essa questão de ser sal da terra.
E para que a gente compreenda, amados, nós precisamos nos reportar aos dias em que esta palavra foi proferida, àquele contexto aonde Jesus ministra esse ensinamento. É importante que se diga que no mundo antigo, nos dias de Jesus, o sal era uma das substâncias mais valorizadas naqueles dias. É tanto que os soldados romanos, vocês sabem, quem dominava era o Império Romano, e os soldados, eles recebiam o seu saldo, o seu pagamento, com medidas de sal, e se eles não recebessem aquela porção da sua ração de sal, eles se revoltariam. É tanto que a palavra salário significa o pagamento do trabalho realizado através do sal. Era a porção de sal, daí veio o termo salário. Imagina só se hoje você recebesse o seu salário em porção de sal, né? Mas naqueles dias o sal era muito valorizado e difícil de ser conseguido. Nos tempos bíblicos, o sal era caro, escasso e de uso restrito. O sal, ele tem 4 principais usos. O primeiro deles é o de temperar os alimentos. A maioria de nós aqui conhece e sabe muito bem. Quase tudo que comemos tem um pouco de sal, até mesmo as coisas doces, como bolos, biscoitos, né, tortas, contém uma pitada de sal. Então o sal é aquele condimento que dá sabor, que tempera os alimentos. Segundo, o sal também serve para conservar os alimentos. Este foi, sem dúvida, o seu principal uso nos dias de Jesus, porque o sal, ele retarda a deterioração, ele não impede o processo de decomposição, mas retarda e impede a sua propagação de forma rápida. Por exemplo, uma carne deixada em um ambiente não refrigerado, logo ela vai estragar, mas se você salgar a carne, ela vai durar mais tempo para ser consumida. Outro uso, o sal é um antisséptico e é também cicatrizante. Falamos, por exemplo, de derramar o sal sobre uma ferida aberta. Pastor, arde. É verdade, arde mesmo, né? Eu lembro bem quando havia um corte lá em casa, a mãezinha gostava de passar limão e depois jogava sal em cima. Era o tempero completo que ela fazia, né? Glória a Deus, que boa recordação. Pois muito bem, o sal, ele contribui para a cura de ferimentos e machucados. É ótimo remédio para lavar erupções cutâneas e aliviar comichões em torno de furúnculos e outras feridas. Olha só, tem o sentido terapêutico. Mas além disso, o sal também fortalece o corpo. O sal enriquecido previne cáries e fortalece músculos e ossos. O sal fortificado com iodo ajuda a combater o hipertiroidismo. Sem ele, o corpo enfraquece rapidamente. Essa era uma das razões pelas quais os romanos davam sal aos seus soldados. Eles sabiam que colocar sal em seus vegetais lhes daria força. Então o sal tinha e tem ainda esses 4 usos. E aí você pode perguntar, mas pastor, eu até entendo o uso do sal, mas o que isso tem a ver com o ensinamento de Jesus? O que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver comigo? A palavra de Deus diz que devemos ser o sal da terra. E aí diz que se o sal não tiver sabor, ele nada mais presta. Então, nós precisamos dar sabor a um mundo insípido. Devemos ser o sal que preserva um mundo que está em decomposição. Ser sal significa, amados, defender a verdade, mesmo quando ela não é popular. Essa coisa de você querer ser sempre aceito, tolerado, respeitado pelos outros, nem sempre vai ser possível, porque como sal, nós vamos precisar defender a verdade, e nem sempre a verdade,
é a voz do povo ou a voz da maioria. Somos o sal da terra. Nós não somos o mel do mundo. E isso tem uma grande diferença. Jesus, ele não tinha ilusões sobre este mundo, porque ele conhecia a verdadeira depravação em que esse mundo está mergulhado. E isso, queridos, não é uma realidade apenas do século 21. Você talvez diga assim: ah, pastor, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo entregue a toda depravação, a todo o pecado. Mas isso, amados, é algo que acompanha toda a geração humana, desde o primeiro homem, quando pecou. Infelizmente, cada pedaço de carne podre está apodrecendo mais e mais a cada dia. Houve um período em que a humanidade imaginava que com os avanços tecnológicos, com a ciência melhorando cada vez mais as condições para a qualidade de vida do homem, ele pudesse viver em paz. Mas quanto mais tecnologia, quanto mais benécias a ciência pode nos oferecer, mais o homem mergulha em contendas, em guerras, em lutas. A gente está vendo isso, por exemplo, agora entre a Ucrânia e a Rússia. A gente vê isso acontecendo em vários países da África, que não são noticiados. Nós vemos isso acontecendo entre Israel e a Palestina. A gente vê isso nos centros urbanos, quando vidas são ceifadas pela violência da guerra de facções. Essa é a realidade. Nós não estamos melhorando. Pelo contrário, a cada dia que passa, o homem se torna mais cruel, mais violento, mais cheio de pecado. Vivemos em um mundo que se deteriora a todo instante. E se por um lado nós temos a mais avançada tecnologia, com avanços na medicina, na ciência, nas comunicações, na produção em massa, em contrapartida, o clima moral fica cada vez mais sombrio. Infelizmente, e isso avança em todos os meios, não apenas, por exemplo, nos acessos de sites proibidos, pornográficos, mas até mesmo na escola, aonde bandeiras de ideologia que são contrárias às Escrituras são defendidas. Vivemos, amados, em uma sociedade moralmente decadente. É como um pedaço de carne deixado em um ambiente natural. A deteriorização, ela é lenta no início, mas de repente, toda carne está podre. O que é preciso para deter a propagação do mal? E a palavra de Deus diz: sal. Era disso que Jesus estava falando. E é interessante porque não é preciso muito sal para fazer esse trabalho. Apenas um pouco de sal no lugar certo vai fazer toda a diferença. Quem não se lembra daquele período da vida de Abraão, depois que ele e o seu sobrinho decidem, cada um seguir um rumo, e Ló escolhe as campinas verdes de Sodoma e Gomorra, e vai para aquela cidade e ali habita. Depois de um certo tempo, o anjo do Senhor apresenta-se a Abraão e fala do seu intento de destruir aquelas cidades devido ao seu pecado. E Abraão então tem um colóquio, tem uma conversa, tem um diálogo com o Senhor. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 18, versos 16 a 33. E aí então, Deus revela a Abraão o que estava por acontecer, que aquelas cidades seriam destruídas. E Abraão então se coloca como intercessor e diz: Senhor, se puderes encontrar 50 pessoas justas, você poupará a cidade? E o Senhor, sim, eu pouparei.
E Abraão então vai diminuindo, e se forem 40, se forem 30, se forem 20, e até então o Senhor vai dizendo: sim, Abraão, eu vou poupar a cidade por conta desses 20 justos. E Abraão então chega à quantidade de 10 justos. Senhor, e se tiverem 10 justos, tu pouparás a cidade? E o Senhor diz: sim, Abraão, eu pouparei por amor a essas 10 pessoas justas. Pense nisso, queridos, uma cidade salva por apenas 10 pessoas justas. Porém, Sodoma e Gomorra eram 2 cidades completamente entregues à promiscuidade, à devassidão. A maldade imperava em toda parte. Deus, no entanto, teria poupado aquelas cidades se tivesse encontrado 10 pessoas justas. Mas como se viu, Abraão não conseguiu encontrar 10 pessoas que fossem justas. Então Deus se preparou para destruir aquelas cidades. Mas antes que isso acontecesse, a palavra do Senhor diz que Ló, sua esposa e suas 2 filhas foram tiradas daquele lugar. Deus não destruiria a cidade enquanto os justos ainda estivessem lá. Não é preciso muito sal para fazer o trabalho. Tudo o que você precisa é um pouco de sal. E você pode mudar toda uma cultura. E isso, queridos, se aplica à igreja, se aplica à sala de aula, se aplica ao trabalho, se aplica ao nosso bairro, se aplica à nossa nação. Basta um pouco de sal. Basta a igreja ser sal da terra. É hora do sal sair do saleiro e entrar na sopa. Talvez você, como sal, pudesse encontrar algumas justificativas para não sair do saleiro. Talvez você diga assim: eu não gosto de salgar a sopa. Ela está muito quente. Ou, eu estou tão confortável aqui no saleiro, tenho tantos amigos aqui para conversar. Todos os outros pedaços de sal se parecem comigo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Queridos, lembre-se, não é no saleiro que o sal atingirá o seu propósito. O sal foi feito para a sopa, para o alimento. Enquanto o sal ficar no saleiro, não adianta. Mas quando o sal entra na sopa, 2 coisas acontecem. Primeiro, o sal se dissolve. Segundo, o seu sabor muda para sempre a sopa. Eu não sei se você já tentou provar uma sopa sem sal. Só lembro do hospital. Quando eu estava no hospital, eu não sei porquê, mas aquele povo trazia aquela sopa, que era, glória a Deus, né? Vamos chamar de sopa. Vinha aquela sopa, aquele caldo, sem um pingo de sal. Meu Jesus! Para quem tem problema de pressão alta, é uma maravilha. Mas o sal dá todo um sabor. O sal, queridos, quando é colocado no alimento, ele desaparece. Mas o seu sabor mudará o gosto da sopa para melhor. Um punhado de cristãos que são sal da terra podem mudar o seu ambiente, podem fazer toda a diferença na nossa sociedade. Lembre-se, você é sal da terra. Você foi chamado por Deus para dar sabor, fazer a diferença aonde você se encontra. Você não é um mais um no meio da multidão. Não. Você tem um propósito de conservar, de melhorar o ambiente aonde você está.
Será que você tem melhorado com o seu testemunho, com a sua vida? Esse é o valor de ser sal da terra, porque se assim não for, queridos, ele só presta para ser pisado, não tem valor nenhum. Mas veja o seguinte, a palavra de Deus nos versículos 14 a 16, agora apresenta a luz do mundo, diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus começou falando sobre sal da terra, e agora fala da necessidade de sermos luz do mundo. Queridos, o significado de luz é uma fonte de iluminação, e a luz ela serve para penetrar em algo, para revelar algo e para expor algo. A maioria das pessoas, por exemplo, odeia ficar sozinha na escuridão. Eu lembro bem quando criança, há pouco tempo atrás, vale salientar, sozinho no quarto, mãezinha desligava a luz. Não sei por que naquele tempo tinha mania de desligar a luz. Agora as meninas lá em casa dormem com a luz ligada, né? A gente que deu os pulos para apagar a Enel. Pois é, naquele tempo não podia, a luz ficava desligada, e às vezes a gente não estava com tanto sono, aí qualquer barulho ficava pensando, meu Deus, o que é isso? E sabe como é cabeça de criança, né? Fica logo imaginando, não vou nem dizer o que, né? Mas assim é a escuridão para muitos ainda nos nossos dias, especialmente quando a gente está num local estranho, desconhecido. Você deita na cama tentando dormir, de repente ouve um som estranho na escuridão. Você se esforça para ver, mas só consegue perceber formas vagas. Se nos dias de criança a gente lembrava logo de fantasma, hoje a gente pensa logo no ladrão. Tudo parece diferente. É só quando você acende a luz que você vê as coisas como elas realmente são. Eu lembro bem, uma vez estava lá em casa, a Osana tinha pendurado no armador uma roupa dela e colocou mais um chapéu pendurado. Eu acordei de madrugada, tudo escuro nessa noite, e botei os olhos naquilo e disse, meu Deus, tem alguém dentro de casa. Muito corajoso que sou, dei logo uma cutucada na Osana, para ela tirar, né, a prova para ver o que era, né. Aí foi que ela trouxe uma palavra de conforto ao meu coração, de que se tratava apenas de uma roupa pendurada no armador e um chapéu que ela tinha ali deixado, mas deu vontade de dar um cascudo nela naquela noite, sem sombra de dúvida. Queridos, observe a aplicação do versículo 16, que diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O foco desse versículo está na expressão diante dos homens. Se você acende uma luz em uma sala vazia, essa luz vai dissipar a escuridão, mas ninguém a verá. Da mesma forma como você vive uma vida cristã em segredo, e ninguém vai perceber se você não iluminar o ambiente aonde você está. Por isso é que a luz faz toda a diferença. Ela deve brilhar diante dos homens. Você não foi chamado para ser um agente secreto de Deus. Você foi chamado para ser um atalaia do Deus vivo, um embaixador do Deus Todo-Poderoso. Não estamos para nos esconder nesse mundo, estamos para nos mostrar e revelar o grande amor de Deus. Se a sua luz vai fazer a diferença, ela deve brilhar diante dos homens. Alguém deve ver a luz antes que ela faça qualquer bem.
Jesus disse que duas coisas aconteceriam quando a nossa luz brilhasse. A primeira delas é que os outros verão as nossas boas ações. Claro, nós precisamos ter boas ações para que os outros possam vê-las. A palavra boa significa generosa, misericordiosa, ou seja, Jesus está dizendo que as pessoas serão atraídas a Deus pela sua vida, uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que produz frutos. Nós atrairemos pessoas a Cristo pelo modo como nós vivemos. É por isso, amados, que aquele ditado que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não pode ser proferido nem vivido por nós. Pelo contrário, nós precisamos dizer: faço o que eu digo, porque aquilo que eu digo eu faço para a glória do Senhor. Quando você diz uma boa palavra para alguém, quando você faz um amigo sorrir, isso é uma boa ação. Quando você envia pelo WhatsApp, pelo Instagram, um texto encorajador para alguém que está passando por um momento difícil, quando você faz um bolo mole para o seu vizinho ou para o seu pastor que gosta muito, isso tudo é uma boa obra. Quando você visita alguém no hospital, alguém que está enfermo, alguém que precisa de uma palavra amiga, tudo isso, queridos, são boas ações que atraem as pessoas para Jesus. Este é o evangelismo apoiado por uma vida piedosa. Porque não adianta simplesmente você chegar ao seu vizinho e entregar um folheto, se o seu vizinho vive ouvindo os palavrões que você diz para o seu cônjuge na sua casa. É pelo fruto que nós somos conhecidos, amados. Observe que Jesus disse para que os homens vejam as vossas boas obras. Ele poderia ter dito assim: quando os homens ouvirem grandes pregações, ou quando estiverem bem acomodados no templo, ou quando ouvirem os louvores do ministério, proclamai. Ele poderia ter dito tudo isso, mas não disse. Ele simplesmente disse: quando eles virem as vossas boas obras, ou seja, a maneira como você vive. É isso, queridos, que está sendo percebido pelas pessoas ao seu redor. Há uma poesia intitulada O Sermão Vivo, do poeta americano Edgar Guest. Ele diz assim: prefiro ver um sermão do que ouvir. Prefiro que se ande comigo do que simplesmente apontar o caminho. Bons conselhos são confusos, mas exemplos são sempre claros. O melhor de todos os pregadores são os homens que vivem suas pregações, pois ver o bem posto em ação é o que todos precisam. Precisamos, queridos, ver um sermão e não apenas ouvir. Precisamos ver este sermão, esta pregação, sendo vivida primeiramente na vida do pastor. Mas há uma segunda coisa que acontece quando você faz brilhar a sua luz diante dos outros. Eles dão crédito a Deus. Jesus diz: para que os homens glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando você deixa brilhar a sua luz diante dos homens, eles glorificam o seu Pai que está nos céus. Queridos, essa é a influência que temos. Não somos nós que precisamos aparecer, não somos nós que precisamos receber os aplausos, a glória, tudo é para Ele. Quando nós saímos para Aracaponga, para pregar o Evangelho, não é o nome da instituição Gileade que precisa ser reconhecida, é o nome de Jesus Cristo que salva o perdido. É isso que precisamos ter em mente.
tudo é para a glória do nosso Deus. Podemos levar os homens a Deus, podemos levá-los das trevas para a luz. Esse é o propósito de ser luz do mundo. Deixamos a nossa luz brilhar e Deus recebe o crédito. E aqui está o porquê. A luz, ela não chama a atenção para si mesma. Ela fornece iluminação para que outras coisas possam ser realmente vistas como são. Quando as pessoas veem uma cidade iluminada, elas não ficam dizendo, olha só, quanta potência tem essa iluminação. Não, elas vão aplaudir as belezas que existem naquela cidade, as belas construções, os belos jardins. É isso que vai ser visto com a iluminação. Quando nos reunimos, por exemplo, na nossa casa, em torno de uma mesa farta, nós não enaltecemos a luz que ilumina o ambiente. Pelo contrário, nós damos crédito às pessoas que fizeram aqueles pratos deliciosos. É isso que serve a luz. A luz não chama atenção para si. A luz ilumina as coisas que estão ao seu redor. É esse o propósito da igreja. Quando a nossa luz brilha para aqueles ao nosso redor, eles veem a beleza das nossas boas obras, a escuridão cai e Deus recebe todo o crédito. Nós não estamos atrás do reconhecimento, dos aplausos dos homens dessa sociedade, não. O nosso reconhecimento é por saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, e não fizemos nada para merecer isso, foi tudo por amor de Cristo. Queridos, temos em nossas mãos uma enorme influência para o bem. Somos a luz do mundo. Podemos fazer diferença eterna para as pessoas ao nosso redor. Ao verem a beleza de nossas vidas, elas serão atraídas a Jesus pelo que pregamos e vivemos. Ao verem a luz em nós, verão aquele que nos dá a luz. Nós não temos luz própria, nós apenas refletimos a luz. Eu acho interessante, porque a lua, a gente gosta, principalmente lua cheia, a gente acha tão bonita aquela luz, né, que ilumina, sai da lua e tudo, mas a lua, ela não tem luz. Na verdade, o grande astro é o sol. E assim somos, nós somos como um satélite, como a lua. O grande astro é Cristo, é Ele que nos ilumina, nós apenas refletimos a luz de Cristo na nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas palavras e também do nosso pensar. As pessoas serão atraídas para o Senhor, e Deus é que receberá o crédito. Eu lembro, há alguns anos atrás, as pessoas costumavam, quando da vinda de grandes pregadores, fazerem aqueles cartazes noticiando, evangelista fulano de tal, vem a Fortaleza, mais de 10.000 já foram convertidos pela sua palavra. Queridos, ninguém converte ninguém, se não for o Espírito Santo convencendo o homem. O que nós poderíamos fazer? É Deus. A palavra de Deus diz que um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Nós somos chamados para trabalhar na seara do Senhor, mas os frutos vão aparecer à medida que o próprio Deus está agindo em nós e através de nós. É por isso que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Mas, queridos, nós chegamos agora à segunda parte do nosso ensino. E eu peço que você então acompanhe com a sua Bíblia
aberta em Mateus capítulo 5, os versos 17 a 26, porque nessa passagem Jesus vai falar sobre a lei. Eu sei que muitos cristãos são rápidos em jogar o Antigo Testamento fora. Dizem assim: pastor, o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, vingativo. Ele é tão diferente de Jesus que é só amor. Esse tipo de declaração, amados, revela que a maioria dos cristãos de hoje não está familiarizada com o Antigo Testamento. Quando muito, leem apenas o Novo Testamento e alguns salmos, porque mesmo o livro de Salmos sendo do Velho Testamento, mas aí um ou outro, Salmo 23, pastor, é quase o Novo Testamento, pastor. Aí a pessoa fica escolhendo algumas passagens do Velho. Queridos, precisamos entender que não há um cabo de guerra entre o Velho e o Novo Testamento. É a palavra de Deus. Jesus veio acabar com o Antigo Testamento? Será que isso é ensinado nessa passagem aqui que nós vamos estar lendo? Preste bem atenção, no versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. A lei aqui refere-se especialmente à Torá, ou ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento, os livros escritos por Moisés. Os profetas incluem tanto os profetas, que nós chamamos profetas maiores e profetas menores, mas também o livro de Samuel, Reis e Crônicas. Para os judeus, os profetas são todos estes, e as escrituras são os demais livros, Salmos, Provérbios, e aí nós temos Cantares, estão lá nas escrituras. Então os judeus dividem o Velho Testamento, que para eles é só o Velho Testamento, dessa forma: a lei, que é a Torá, que são os 5 livros, os profetas, que para nós são os profetas maiores, menores, Samuel, Reis e Crônicas, e Samuel, e depois as escrituras, que envolve Salmos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, né? Está aí como escritura. Nós entendemos, queridos, que quando o Senhor Jesus diz assim: eu não vim para revogar a lei ou os profetas, ou seja, ele está dizendo assim: eu não vim para descartar nada disso, mas eu vim para cumprir. A lei moral, como a gente conhece, por exemplo, os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que trata das leis sobre festas e sacrifícios, e também a gente tem as leis, né, que são citadas em todo o Velho Testamento. Elas foram dadas para nós, para que fossem cumpridas na pessoa de Jesus, e muito das profecias e promessas foram cumpridas em Jesus, mas ainda há muitas outras que se cumprirão na volta de Cristo. Quando Jesus viveu nessa terra, ele obedeceu perfeitamente às leis do Velho Testamento, não às tradições dos escribas e fariseus. A gente vai ver isso na próxima terça-feira com o presbítero Cleiton, quando ele for falar, por exemplo, de adultério, de divórcio, porque as tradições davam conta que o homem poderia divorciar-se da sua esposa por qualquer motivo. Mulher queimou o arroz, separa. Mulher deixou lá um ambiente sujo, não varreu direito, separa, volta para a casa do teu pai. Essa era a realidade daqueles dias, e Jesus vai mostrar que aquilo aconteceu pela tradição dos homens, e não por aquilo que realmente era o que Deus queria. Mas isso aí vamos ver na próxima terça-feira. Mas o que na verdade o Senhor está dizendo aqui, queridos, é que aquilo que dizia respeito à vida de Jesus, ao cumprimento das promessas na sua pessoa, aconteceu. A sua morte sacrificial na cruz, conforme predito pelo profeta Isaías,
como Jesus venceu o pecado, como Jesus trouxe a vida para nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Certamente, amados, Jesus veio para tornar a própria lei plena. Os fariseus, eles tentavam obedecer às minúcias legalistas. Por exemplo, quem não se lembra daquela passagem em que os fariseus davam o dízimo, até mesmo dos condimentos da comida. Eles não colocavam o sal integralmente, eles não colocavam os demais condimentos, eles separavam um percentual de 10%, porque eles tinham que deixar o restante para si e os 10% para Deus. Mas era um detalhe, quando na verdade eles esqueciam daquilo que era básico, que era na verdade amar, que era atender as viúvas e os órfãos. Jesus dá uma reinterpretação em vários temas da lei. Nós citamos o divórcio, mas Jesus vai falar também acerca do amor pelos inimigos, da vingança, do adultério, de ajudar as pessoas a vencerem as dificuldades que estão vivendo. E isso vai ser abordado nos próximos versículos e capítulos. É por isso que ele diz que ele não veio revogar a lei, veio cumpri-la. No versículo 18 ele diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Na NVI, que é a nova versão internacional, ele diz assim: eu vos digo a verdade, até que o céu e a terra desapareçam, nem a menor lei, nem a menor letra, nem o menor risco de caneta desaparecerão. Ou seja, as mínimas coisas não passarão até que tudo se cumpra. Jesus, ele não veio apenas cumprir as grandes profecias da Bíblia, mas ele veio cumprir e realizar até mesmo os pequenos mandamentos e promessas. Eu sei que às vezes nós gostamos de ver os grandes milagres, olhamos sendo, por exemplo, curadas de câncer, batemos palma. A gente vê pessoas às vezes que eram cegas, voltando a enxergar, glória a Deus. Mas queridos, quantas pequenas coisas Deus tem realizado na nossa vida. Agora, recente, a gente estava conversando sobre o caso, da grande vitória que a família da irmã Erivanda, da diaconisa Erivanda teve, quando uma criança de seus 5 anos se afogou, e graças a Deus está se recuperando bem. Isso chama a atenção. Mas quantas vezes pequenas coisas no nosso dia a dia, pequenos livramentos que Deus nos deu, e a gente simplesmente nem mais agradece. O agir de Deus na nossa vida, a provisão de ter o pão de cada dia, de ter a nossa família servindo ao Senhor. Versículo 19, aquele pois que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amados, se nós pensarmos que podemos ignorar os ensinamentos do Antigo Testamento, é melhor revermos os nossos pensamentos. Jesus nos responsabiliza por ensinar e praticar aos nossos filhos os mandamentos do Senhor. Nós não podemos deixar de ensinar e de viver, honrar o nosso pai e nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, adorar ao nosso Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos, amados, entender que se nós estamos vivendo um período da graça, isso não nos isenta da responsabilidade de cumprirmos os mandamentos do Senhor. Nós não podemos sair aí matando as pessoas, porque eu não obedeço mais à lei. Agora eu posso adulterar, porque agora eu não preciso mais ser fiel à minha esposa, porque eu não estou debaixo da lei. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus vai dar um jeitinho, vai me perdoar, Ele é paizão.
Isso é um engodo de Satanás. A gente precisa estar muito atento. Alguns podem afirmar ser seguidores de Jesus no reino dos céus, mas na verdade tentam ensinar as pessoas a desconfiar dos ensinamentos da Bíblia. Nós sabemos bem disso. Nós saímos de uma denominação em que a palavra de Deus não é mais palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. E aí as pessoas começaram a dizer, ó, isso aqui é Deus falando, isso aqui foram os homens que falaram. Não, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é história, é lenda. Infelizmente, amados, é o liberalismo teológico que toma conta de muitos nos nossos dias. As pessoas começam a relativizar, a achar que podem excluir aquilo que não lhes agrada da palavra de Deus. Bom, isso aqui eu não concordo muito não. Deixa eu tirar essa página aqui. Se você começar a fazer isso, você vai arrancar todas as palavras da Bíblia. Ou você as aceita integralmente, meu irmão, ou então você precisa se converter. É a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Versículo 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus deixa claro que não está falando de um novo legalismo. Se porventura os fariseus eram ritualistas, eram legalistas, eram devotos do cumprimento rigoroso da lei, das minúcias da lei, Jesus está dizendo aqui que não é isso que ele está pregando. E olha, que para as pessoas comuns, os fariseus eram considerados os homens mais santos, porque eles cumpriam a lei, e até mais do que a lei. Se eles não estavam cumprindo, como é que a população de uma forma geral iria cumprir? Porém, amados, Jesus começa a explicar como a correta observância da lei não é um mero cumprimento superficial. Eu lembro bem que quando eu aceitei Jesus, eu comecei a pregar o evangelho para a minha família. Eu me reunia sempre aos sábados e convidava todos os familiares para ouvir a palavra de Deus. E numa dessas oportunidades, a minha irmã aceitou Jesus. E aí terminou aquela reunião, eu cheguei para ela e disse assim: olha, é o seguinte, agora você é crente. Olha, eu só quero dizer o seguinte: você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Eu estabeleci tantas regras que ela não quis saber do evangelho. 5 anos depois foi que ela se reconciliou pela misericórdia de Deus. Hoje é uma serva do Senhor. Mas às vezes nós somos assim, queridos. Nós queremos impor os nossos ditames, as nossas regras. Não é nem a palavra de Deus. E aí chegamos aqui aos versículos finais, versículos 21 a 26, que revelam o quanto os fariseus definiram a lei de acordo com os seus próprios termos, perdendo o ponto central dos mandamentos de Deus. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra o seu irmão, é teu irmão contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial da justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Queridos, precisamos entender que nós somos chamados para ir além daquilo que a justiça humana exige. Às vezes nós ficamos muito preocupados, por exemplo, em não passar no sinal vermelho, porque tem um cabeção que pode nos fotografar a qualquer momento se infringirmos a lei. Mas a minha preocupação não é ter um fotossensor para me multar, é eu saber que eu estou sendo um mau exemplo para as minhas filhas,
que estão dentro do carro comigo, que eu estou descumprindo uma lei, que estou colocando outras vidas em risco ao infringir aquela norma. Nós precisamos, amados, sermos homens e mulheres idôneos, vidas santas, quer sejamos vistos pelos homens ou não, porque os olhos de Deus estão sobre nós, e isso que faz toda a diferença, sobre o que falamos, sobre como agimos e como pensamos. Eu lembro de um irmão, que era uma pessoa da liderança, há muitos anos atrás, ainda na antiga denominação, que ele começou a assistir filmes pornográficos no período em que a sua esposa viajava a trabalho. No primeiro momento, aquilo foi apenas uma falta de opção, estava lá mexendo nos canais de TV e chegou até aquela programação. Mas, com o passar do tempo, não era mais uma distração, ele estava procurando, ele estava buscando saber aonde estava passando aquele tipo de programação, e não mais satisfeito apenas com a TV, começou a buscar nas locadoras filmes que pudessem de alguma forma saciar as suas fantasias, e ali ele foi escravizado pelo pecado. Mas, amados, não somente com relação à pornografia, às vezes com relação à bebida, às vezes com relação às drogas, às vezes com relação à fofoca. Meu Deus, tem pessoas que não conseguem se segurar, se toma conhecimento de alguma coisa, é um comichão para sair passando para outras. Misericórdia, isso é pecado. Precisamos entender, queridos, aquilo que Mateus capítulo 21, verso 43 diz. O Senhor diz assim: vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Se nós não estivermos produzindo frutos, isso nos será tirado como foi tirado de Israel e foi dado à igreja. Hoje, a igreja protestante na Europa, ela quase nem mais existe, é uma igreja secularizada, fria. Templos foram vendidos para boates, cinemas, porque as pessoas simplesmente perderam o seu foco, o seu amor a Deus. Aonde está o teu coração, meu irmão, minha irmã? É isso que na verdade o Senhor está falando aqui, quando Ele apresenta os dois grandes mandamentos: amar ao Senhor com toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor a Deus que resume toda a lei e ao próximo. Se nós não tivéssemos essa compreensão, nós perderemos, amados, todo o sentido de ser sal da terra, de ser luz do mundo, e de entendermos que a lei do Senhor, ela é boa e perfeita, e é para ser aplicada à nossa vida. Eu não sei como você se encontra aqui nessa noite, eu não sei como você está, mas eu quero te dizer que a tua vida pode mudar. A mudança, ela é realizada por Deus na vida de todo aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Se você está vivendo um momento de distanciamento de Deus, talvez você tenha se envolvido com o mundo. A Bíblia diz que nós precisamos ser luz do mundo, mas ao invés de você iluminar o mundo tem te enchido de trevas, de escuridão. A Bíblia diz que nós precisamos ser sal da terra, mas ao invés de você dar sabor ao ambiente onde você está, esse ambiente é que tem te roubado a alegria da salvação. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser mais do que os religiosos, precisamos ser defensores da palavra de Deus, e talvez você tenha se calado, se omitido, diante das mentiras
engodos que esse mundo tem oferecido, mas eu quero te dizer, que hoje é noite de reconciliação. Se há entre nós alguém que precisa de um reencontro com Deus, o meu convite para você é que você possa levantar uma de suas mãos. Deus, Ele deseja fazer de você sal da terra e luz do mundo. Ele deseja que você viva a lei de Deus continuamente na sua vida. E isso é uma coisa que nós não podemos adiar, é para hoje. Há entre nós alguém que precisa de uma reconciliação com o Senhor? Há entre nós alguém que precisa de um encontro com Deus? Fique de pé, em nome de Jesus. Se essa for sua situação, levante uma de suas mãos, não saia daqui da mesma forma como você chegou. O Senhor deseja transformar o seu viver, restaurar a sua vida. E Ele pode fazer isso nessa noite. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de salvação. Há entre alguém que precisa desse encontro com o Senhor, há alguém que já foi luz, mas a luz se encontra debaixo do alqueire, não está mais iluminando nada. Há alguém que já foi sal, mas o sal perdeu o sabor, é um sal insípido. Se essa é a sua situação, não perca a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, Deus todo